Bem-vindos de volta a Cuba Lovers e Cuba Haters. Mais uma semana por aqui, mais um novo episódio de Cuba do Avesso. Esse episódio, a gente vai falar de um tema muito esperado, que é cultura. Na verdade, a gente vai fazer alguns breves comparativos. Vai ser um episódio mais leve, pra quem tava, esperando. Finalmente, né? Pra quem tava esperando esse episódio mais leve chegar em algum momento, esse é o episódio mais leve. Então, fiquem tranquilos que a gente não vai tocar em assuntos muito polêmicos. Assim, também não prometemos isso. Mentira. Esse episódio, na verdade, devia ter sido um dos primeiros episódios, só que a gente foi pego de surpresa por toda essa onda de loucura que aconteceu nos últimos meses e a gente acabou postergando esse tema para conversar sobre outros temas que eram mais temporais, né? Mais do momento. Mas eu acho super importante a gente falar sobre a cultura cubana e principalmente sobre a cultura cubana sabendo que a gente tem muitos estereótipos envolvendo o que isso significa, né? Esse termo. E a gente tem muitas similaridades, né? Das matrizes culturais e de onde vem a nossa cultura, de onde vem a cultura cubana. Apesar da gente ser colonizado por países diferentes, né? A gente foi colonizado por Portugal e, no caso de Cuba, a Espanha, mas a gente tem muita coisa em comum e a gente vai conseguir, acho que a gente vai conseguir tocar nesses assuntos nesse episódio. Mas antes de começar a falar, vocês já sabem, né? A gente sempre lê ou recebe alguns recadinhos durante os episódios, as semanas, e a gente gosta muito de, logo no início, já agradecer essas pessoas e ler alguns desses recadinhos que a gente tem recebido. Então, a Rose recebeu bem bonitinho, que eu acho que é muito legal ser mencionado, né, Rose? A gente recebeu uma mensagem da Silvia Cristina, ela é jornalista, ela estuda Cuba, se declara uma Cuba Lover, e vocês sabem que a gente ama o Cuba Lover, né? A Silvia, ela tem muito interesse no tema Cuba e especificamente por ela ser jornalista, ela queria saber um pouco mais sobre mídia cubana. E eu já anotei por aqui porque, na verdade, era um assunto que a gente tinha pensado se trazia, se não trazia, se podia ser interessante para vocês ou não. Mas eu acho que, como a gente está fazendo uma primeira temporada, que ela venha a ser um pouco entender Cuba. Acho que tentar entender Cuba e o sistema cubano sem saber como funciona a mídia, a imprensa, acho que não estaria completo. Então, obrigada, Silvia, por esse toque. A Silvia escreveu a monografia dela falando sobre médicos cubanos, o impacto deles aqui no Brasil e também a visão desde Cuba, e ela já enviou para a gente ler e eventualmente a gente vai fazer alguns comentários sobre o trabalho dela também. Na verdade, Silvia, você acabou de virar uma referência para a produção de conteúdo desse podcast, tá? Então a gente vai usar sim a sua monografia, vamos citar quando usar. E a gente vai falar um pouquinho desse programa que, por alguns sentem saudades dos médicos cubanos. Posso dizer que eles fazem falta em muitas cidades do interior, ainda mais num período pandêmico. Cara, quando eu trabalhei em Maricá, e essa foi uma coisa super interessante, porque assim, você sabe que tem médicos cubanos no Brasil, mas você não sabe exatamente onde eles estão. E me surpreendeu muito que Rio de Janeiro, ele pode ser uma cidade muito metropolitana e tal, na cidade mesmo, e você anda só alguns quilômetros e você já entra num lugar que é quase mato, né? E eu cheguei em Maricá para trabalhar na prefeitura em 2019 e eu fiquei surpresa com o fato de que tinha muitas pessoas lá que tinham conhecido médicos cubanos, que sofreram muito com essa saída dos médicos. Inclusive Maricá recém inaugurou o hospital Che Guevara, que eu fiquei tipo, oh meu Deus. Mas é muito bom ver esse tipo de referências. Obviamente, esse é um hospital que é muito polêmico, né? Tem uma parte falando que bom esse apelativo à cultura latino-americana e tal, né? A continuidade de luta. E Che era médico. Não é uma homenagem do nada, né? Exatamente.
Exatamente, é muito interessante justamente por isso, porque é o reconhecimento de que essa figura, muito além de política, era médico também. Só que tem uma outra parte mais reacionária da galera lá em Maricá que fica falando que colocaram o nome de um assassino, que não pode, que tem que trocar o nome, tanto nome relevante no Brasil para colocar o Che Guevara. Mas enfim, eu como cubana de esquerda, eu fiquei super feliz de saber que tem um hospital aqui. Inclusive, quando você vai chegando a Maricá pela via principal, uma das coisas que você vê é o hospital, eu fiquei, assim, maravilhada. É só um adendo a isso que você está falando, a ponte Rio-Niterói, que é uma ponte que liga duas cidades, ela é nomeada, né, assim, não sei se vocês sabem, mas é o Costa e Silva. É um dos presidentes militares da ditadura militar que deu o nome a essa ponte. Então, assim, gente, por favor, né? Polêmicas. Mas, além da Silvia, a gente também queria reconhecer aqui o trabalho... Não, assim, a gente não pode chamar de uma outra forma que não seja trabalho. É um trabalho. Tem alguns amigos nossos que vêm acompanhando sistematicamente o podcast e toda vez que eles terminam um episódio, eles fazem questão de mandar mensagem, de criticar o que eles acharam que não foi tão legal, de falar pra gente o que eles acharam que foi bom, que foi produtivo. De ouvir em outras plataformas. Isso é muito importante, porque a gente fica assim, o episódio saiu. Saiu, tá lá no Spotify. Mas a gente, como não tem acesso a outras plataformas, muitas vezes, a gente não sabe se saiu em todas. E aí esses amigos são responsáveis são os fiscais de plataforma. Eles ficam sempre olhando as plataformas, saiu aqui, hein? Não saiu não, tá atrasado. E a gente só descobriu que o Deezer atrasou nossos episódios por conta do nosso amigo e meu ex-professor de inglês, Leonardo Gatto. Ele é um ouvinte assíduo do podcast. Tava com viagem marcada para Havana, né, para Cuba, e a viagem foi adiada por conta da pandemia. Ele está louco para ir para a ilha e a gente, assim, vamos tentar de ir junto, né, marcar. E tem um outro amigo que também ouve a gente. Eu acho que a gente já mencionou o Gerson aqui durante os episódios, mas assim, vale mencionar de novo. Ele também é um outro amigo que quer muito viajar para Cuba. Talvez a gente faça um grupo de turismo aí vamos ver o Rose, Leonardo Gatto, Gerson, assim, e quem quiser acompanhar a gente, fica à vontade. A gente vai fazer um bonde pra Cuba. Mas é o bonde dos vacinados, entendeu? Só pode entrar em Cuba se tomar vacina. Não, e a minha avó perguntando se a galera toda vem pra casa. Xiomara é a minha mãe no caso. Xiomara coloca todas as panelas de pressão elétrica pra cozinhar. Bota água no feijão que a gente tá chegando, viu, Havana? Mas bem, bora pro tema? Né? A gente devaneios e devaneios. Mas a gente vai focar no tema. E aí o tema hoje é cultura. E aí uma das coisas assim que eu acho que quando eu conheci a Rose e a gente começou a conversar, teve a oportunidade de conversar, uma das coisas que eu mais perguntei era sobre cultura. Porque eu queria entender como funcionava Cuba em termos de cultura. Porque aqui a gente tem uma diversidade de matrizes culturais. Nós temos Portugal como principal matriz cultural. A gente tem França, a gente tem Holanda, a gente tem várias influências no nosso país. Uma Alemanha também, né, com as cidadezinhas alemãs, inclusive tem várias aqui no Rio de Janeiro que a gente pode visitar. A gente tem várias influências na nossa matriz cultural e que formam o que a gente tem de Brasil, e uma das principais, maiores influências é a matriz africana, né, com influências na religião, na música, na cultura, nas roupas, muitas vezes invisibilizada pela mídia e pela mídia e pela sociedade da classe mais alta, né? Mas hoje o que a gente gosta de falar que é som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. E o funk, como, né, diz, de onde vem dessa letra aí,
O funk também é uma música de matriz africana. Podemos dizer que vem do gueto, vem do negro e domina a classe média, a classe alta do país hoje. Então, mas assim, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a gente vê um pouquinho dessa cultura africana entrando em outras partes da sociedade. E aí a minha grande dúvida sobre Cuba era sempre, Rose, primeiro, Cuba também teve escravo? Cuba teve alguma influência de matriz africana? Como é que funciona isso? Cuba teve escravos, sim. Óbvio, né? Cuba e Brasil, por mais que brasileiros ou as narrativas da história brasileira tenham querido apagar não só o passado negro brasileiro, mas também qualquer correlação, principalmente com Cuba pela questão ideológica, Cuba e o Brasil são países muito parecidos. Incluso a base das matrizes africanas, elas são muito semelhantes também, apesar de que às vezes aqui em casa, Leonardo é metade músico, né? E às vezes aqui em casa a gente fica naquela discussão de mas toda música cubana é pra dançar, mas aquele batuque no fundo, ele se parece, ele não se parece, entre a música cubana e a música brasileira. E de fato tem muitas questões que são muito semelhantes, principalmente o Rio de Janeiro e a Bahia, que são os dois lugares onde eu consigo enxergar uma semelhança muito mais profunda, né? A gente via esses dias a cantora Daimé Lucena e o Leonardo falava, caramba, ela poderia passar facilmente por uma tia baiana, porque são, de fato, semelhanças que são inacreditáveis, né? Quando você não estuda a história de Cuba, quando você não fica muito ligado, você sabe que Cuba tem sim uma população negra, mas também tem brancos em Cuba, e isso tem muito a ver com uma questão regional, mas geralmente brasileiro não imagina quão semelhante é a base cultural, quão semelhante é a comida em muitos dos lugares, né? Tem muita semelhança, por exemplo, entre a comida de Havana e a comida do Rio de Janeiro. Eu chamo de habaneiro, você chama de habanês. Não consegue viver sem um feijão preto, arroz e feijão todo dia. Aqui no Rio de Janeiro, mesma coisa. Assim, obviamente, igual no Brasil, essas nuances elas vão mudando entre regiões. A diferença é que Cuba é uma ilha, então essas diferenças elas conseguem ser mais reconciliáveis do que se você falasse no Brasil, que é um país de um tamanho continental, mas muito além disso, eu acho que tem muito a ver também com a forma em que as políticas culturais do país têm construído essa ideia de nação em Cuba e no Brasil. E essa ideia de nação, você fala revolução pra cá, porque Cuba tem suas divisões bem marcadas de nação, de períodos culturais, né? Eu sinto que quando a gente fala de cultura cubana, e aí, assim, vou me ater à música ainda um pouquinho, porque foi uma pergunta do Jorge, meu amigo de Atlética, ele mandou pra gente Aliás, a gente, só um pequeno parênteses aqui, a gente abriu no nosso Instagram e no Instagram de Cuba do Avesso umas perguntas para vocês mandarem para esse episódio. Então, alguns desses temas vieram inspirados nessas perguntas. E ele perguntou quais são as músicas ou os estilos musicais que tem em Cuba, que existem em Cuba. E existe um resgate da matriz africana a partir da Revolução. Uma vez que a Revolução vem do povo e toda a narrativa de que o povo participa da construção da nova nação, da nova Cuba independente, socialista. E aí, a partir desse momento, o povo também é negro, o povo também tem matriz africana, o povo também bate um tambor de vez em quando. Então eu queria saber assim, e aí respondendo a pergunta do Jorge, de onde vem e quais são esses estilos musicais que tocam em Cuba?
Então, existe, obviamente, uma diferença de exposição à cultura tanto de forma interna quanto de forma externa, dependendo do território onde você se encontra em Cuba, né? Porque, vamos tentar lembrar, Cuba é uma ilha comprida, né? Então, tem uma parte mais oriental, que é aquela parte conformada pelas províncias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Las Tunas, que elas têm uma cultura mais negra. E em Guantánamo especificamente você tem regiões onde ainda tem um pouco da cultura aborígene, dos povos originários, né? Muito pouco, porque obviamente a maior parte desses povos eles foram eliminados pela colonização espanhola. Mas você tem ali ainda uma certa influência, principalmente naquela província que é chamada a mais oriental de Cuba, daquela remanescência de povos de origem aborígene que tinha naqueles lugares. Mas a influência das outras ilhas, né, o contato com aquelas outras ilhas do Caribe, como Haiti, Dominicana e tal, você vai ter uma presença muito maior dos ritmos daquela região com as músicas, misturadas com as músicas da parte oriental cubana. Já quando você vai mais para o ocidente, você tem uma relação muito mais forte com Estados Unidos, Miami, porque você tem primeiro um contato muito maior, né? São cidades mais cosmopolitas, Matanza, Havana, um pouquinho Pinar del Rio, são cidades que ficam mais para o ocidente do país e você vai ter um contato muito maior com aquelas culturas que têm uma influência mais próxima primeiro da migração e também de outras culturas, porque recebem muito mais turistas nesse sentido, né? Então, na questão musical, você vai ter obviamente uma base que é muito cubana, que foi configurada reconfigurada também a partir da Revolução. Você tem o dançon, que é considerado o ritmo base de toda a música cubana. A partir dele você consegue fazer associações entre ritmos musicais, né? Dentre os mais populares, considerados tipicamente cubanos, você tem o dançon, o son, a salsa, que na verdade existe uma grande briga entre salsa, son. A salsa não é uma outra coisa que uma globalização, né? Um som globalizado e tal. Mas, obviamente, com o passar do tempo, esses ritmos que eram mais endógenos, eles foram se misturando com outros ritmos mais internacionais, as vertentes do reggaeton. Hoje existe o chamado de cubaton, que é uma mistura entre salsa e reggaeton. Mas também você tem uma mistura que também é muito mais recente, uma tentativa de resgatar de novo as raízes africanas. Então você vai ter uma mistura de salsa, que alguns mais puristas chamam de som, com reggaeton, com aquele batuque de matriz africana, que fica uma mistura bem interessante. E na verdade, eu sempre falo pro Leo, na verdade toda a música cubana tem um fundo de batuque africano, que tem muito a ver com esse resgate que a Revolução fez da cultura afro-cubana, justamente para conseguir trazer para a visibilidade, né, para a vida social e tentar quebrar um pouco aquele véu de proibido, de inferior, de não pode ser parte da grande cultura cubana, né? A rumba, o guaguancó, que são dois ritmos essencialmente ligados à cultura de matriz africana. Então, a rumba, por exemplo, ela na verdade é uma mistura da rumba espanhola com alguns toques das populações africanas, né? Nessa tentativa por tentar apropriar o que era imposto a eles durante o tempo da metrópole espanhola e tentar trazer para o lado deles, tentar misturar com a cultura deles sem receber algum tipo de punição ou censura por ser justamente
ter aquela matriz religiosa, né? Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, Rose, os escravos, eles pegavam os santos, as adorações, né, religiosas de cada uma, do candomblé, enterravam na areia aquela adoração e em cima do que estava enterrado colocavam uma santa católica. E aí eles rezavam, e como eles usavam no período, entre aspas, livre dos escravos, né, que era um período que era o momento de ir dormir, ou estava próximo de dormir, eles rezavam para os seus orixás. Então ficava o orixá enterrado na areia, mas em cima a santa que o patrão, né, que o dono do escravo, o senhor de engenho, mandava eles, né, rezarem. Então, em Cuba também aconteceu essa mistura, né? Tem uma transculturação justamente pela necessidade dos escravos que foram levados para Cuba, deles expressarem as suas necessidades religiosas, né? Suas necessidades de fé, mas terem sido obrigados pelo catolicismo a expressar culto, né? A rezar para essas outras deidades que eles não reconheciam. Aí aconteceu exatamente a mesma coisa. Você tem Xangô, que é Santa Bárbara, você tem Las Mercedes, que é Obatalá. Enfim, você tem todo um panteão também que ele tem esse espelhamento, né? Justamente pela mesma necessidade de ter um espaço de expressão religiosa que eles não tinham permitido. Eu acho que uma das grandes diferenças, apesar de que essa não é a minha área, e obviamente, eventualmente, a gente vai precisar ter um episódio específico sobre religião de matriz afro-cubana, mas eu acho que uma das grandes diferenças entre Cuba e o Brasil, pelo menos o que eu tenho visto nesses anos que eu moro aqui, é que existe uma certa criminalização. Criminalização não do ponto de vista penal, né, legal, mas das pessoas terem aquele preconceito com aquelas religiões de matriz afro-cubana, principalmente no Brasil. Eu cresci, a minha família é completamente não praticante de nenhuma religião, mas eu cresci entendendo que afro-cubania, como a gente chama, mais do que uma religião, era uma vertente cultural. Então, ela está presente em todas as manifestações culturais da ilha. Então, eu, como cubana, não consigo entender a cultura cubana, e essa é uma das grandes curiosidades, das grandes inquietações para esse episódio, né? Eu não consigo entender a cultura cubana sem pensar em afro-cubania, que em português seria afro-cubanidade. A cultura, hoje, da ilha não existiria se não houvesse o resgate da cultura afro-cubana, né? Da cultura de matriz africana. E a gente aqui ainda negligencia esse tipo de manifestação cultural. Hoje muito menos, hoje tem muito mais visibilidade, hoje tem muito mais discussões sobre isso, tem séries sobre isso, tem coisas que falam, sabe, livros, pessoas, pesquisadores. Mas se a gente colocar, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás, isso era um problema. Era difícil você falar que, por exemplo, imagina uma pessoa que é do candomblé assumir sua religião de forma pública, por exemplo, no trabalho, ou tem que ir de branco, sabe? Essas coisinhas que são coisas mínimas, que são coisas que todo mundo pode fazer em qualquer religião qualquer religião católica, né? Não católica, mas sei lá, ligada ao cristianismo, né? Eles têm essa liberdade de expressão pública da sua fé, e essa expressão pública da fé do cristianismo ou das religiões cristãs no Brasil impedem diretamente a ligação ou a expressão pública das religiões ou da cultura, não só da religião, eu estou falando de cultura aqui, de uma coisa um pouco mais ampla até. Por exemplo, o samba foi criminalizado durante muito tempo, e hoje o samba é um dos símbolos do país,
o símbolo do Rio de Janeiro, mas um dos símbolos do país, sabe? A capoeira foi criminalizada durante muito tempo e hoje é uma dos símbolos do país, né? Na Bahia, no Rio, São Paulo. Então a gente tem vários símbolos do país hoje que eram criminalizados anteriormente, exatamente pela sua ligação cultural com a África, né? E é muito doido isso, porque nosso país só existe porque existem pessoas que vieram da África para cá para construir esse país. Eu acho que isso que você acabou de falar é a grande sacada de por que os descendentes de África, eles são tão importantes na conformação de uma ideia de país para Cuba, né? E primeiro porque se você pega todo o histórico de lutas de independência de Cuba, e a gente já falou em capítulos anteriores, que a Revolução ela teve a sacada de falar não é a Revolução de Fidel Castro que está chegando no poder. É uma revolução que vem sendo construída desde 1868, quando foi otorgada a liberdade aos primeiros escravos para se juntarem à luta por uma Cuba independente, na época a metrópole era a Espanha. E essa ideia de liberdade ela foi se arrastando durante anos, na verdade durante séculos, até chegar na Revolução de Fidel, né? Então, Fidel ele reivindica todos esses anos de luta para falar não são várias revoluções, é uma única revolução que ela foi se reedificando, ela foi se reconstruindo através do tempo e necessariamente para a gente honrar essa memória de luta, a gente precisa honrar também que maior parte dos generais foram negros. E esses generais tiveram uma presença muito forte na ideia de independência que a gente tem hoje, né? Obviamente, a história que se ensina hoje na escola cubana, ela precisa ser atualizada em vários níveis, né? Primeiro porque as gerações mudam. E o que a geração da minha mãe conseguia apreender e entender como a história não necessariamente cabe, essa narrativa histórica não necessariamente cabia para minha geração ou para a geração que tem hoje. Então, certamente, você precisa trazer novamente essas questões relacionadas à raça, relacionadas ao legado histórico, elas precisam ser trazidas de uma forma diferente para o ensino, para você conseguir entender Cuba, mas a partir de olhares que sejam mais contemporâneos. Esse é um grande reclamo das gerações mais novas quanto ao ensino da história. Mas, por outro lado, a gente precisa também reconhecer que existiu de parte do Fidel e dessa geração chamada geração histórica uma espécie de obsessão em trazer essa conexão de novo com as raízes afro-cubanas, porque elas seriam essenciais para conseguir costurar essa unidade muito necessária para estabelecer a revolução e você conseguir trazer um país que fosse mais próspero, um país que fosse mais igualitário. Apesar de que, de novo, hoje muitas dessas questões elas precisam ser revisitadas, elas precisam ser reescritas, porque os tempos mudam e, obviamente, com o tempo as visões da história, dos acontecimentos, elas também tendem a se modificar um pouco. Um outro adendo aqui é que, assim, só para exemplificar o que a Rose estava falando, a maior parte das missões internacionais do exército cubano, no exército revolucionário cubano, era na África. Justamente por uma tentativa de ajudar aquele povo que tanto ajudou a construir a sociedade cubana como ela é hoje, na sua independência. Olha, nós aqui, né, a diáspora africana na América Latina conseguiu construir um país com um sentimento de unidade. Eu acho que é possível fazer isso em qualquer país do mundo, inclusive na África. Então, a tentativa de participação de Cuba nas suas missões internacionais para ajudar a independência e a libertação desses povos das suas metrópoles, né, muito durante o período da Guerra Fria, inclusive, foi muito isso, assim, aquela tentativa de
olha, vocês deram tanto pra gente, a gente não consegue retribuir. De que forma a gente pode ajudar a retribuir a nação que ajudou a construir a nossa nação? Né? Então, muito das incursões militares que Cuba fez durante o seu período, digamos, mais ativo nessas relações internacionais foram para a África. E você consegue encontrar mais informação sobre isso que o Leo acaba de falar, para a gente não se estender muito mais nesse assunto e conseguir passar para outras questões relacionadas também à cultura cubana, que não é obviamente só música e tal, mas também você pode encontrar mais informações sobre isso no livro chamado Cuba, Uma Nova História, do Richard God. É um livro bem grosso, na verdade, mas é um livro bem interessante porque ele faz um percurso de novo pela história de Cuba a partir do olhar de uma pessoa que não é cubana e que olha para a Revolução justamente nessa ideia de reescrever de alguma forma a história a partir de um olhar diferente. E eu acho que vai ser bem interessante para quem quer saber um pouco mais sobre essas questões que a gente acabou de falar. Agora, assim como a gente não consegue falar de cultura cubana sem falar em cultura afro-cubana, nem matrizes afro-cubanas, e isso inclui também necessariamente a nossa relação com a música, o feeling, por exemplo, que é a versão cubana do que seria o blues, R&B, o jazz, é uma mistura desses ritmos e é um período de música muito intensa, porque é uma música que ela tem uma tradição de poesia muito forte, mas ao mesmo tempo uma aproximação do ritmo também muito livre. Procurem autores como Omar Portuondo, Marta Valdés, Helena Burke, que é uma das minhas favoritas. São cantoras dessa corrente, feeling, e que é muito interessante como essa música ela é uma tentativa de conexão também com a música negra norte-americana. E por que a gente cai nessa aproximação nesse momento? Porque a cultura cubana, infelizmente, também não pode ser falada sem a conexão entre Cuba e os Estados Unidos. Isso, assim, vou dar uma sugestão aqui, tá, Rose? Que eu acho que você vai gostar. Vamos criar uma lista no Spotify e deixar essa lista no comentário, aqui na descrição desse episódio. Pode ser? E aí, nessa lista do Spotify, a gente dá sugestões de artistas que são de diferentes áreas da música cubana. E aí a galera pode ouvir, gostar, comentar e conversar com a gente sobre isso. Pode ser? Esse podcast está pedindo quase um grupo de Telegram pra gente trocar ideia. Calma. Mas sim, a gente vai criar o grupo do Telegram dos apoiadores, mas isso é um papo mais pra frente. Mas sim, eu acho uma boa ideia criar esse grupo. Mas voltando, a gente não consegue falar sobre cultura cubana sem falar necessariamente da relação de Cuba com os Estados Unidos. Cuba teve como primeira metrópole Espanha, e a gente já tinha conversado sobre isso também. E depois de 1898, Cuba se assume como república, mas ela passa a ser uma neocolônia, um novo tipo de colônia dos Estados Unidos. O que isso quer dizer? Quer dizer que nos papéis Cuba era uma república independente, mas na realidade Cuba era um país que ele tinha todas as esferas da vida atravessadas pelo domínio norte-americano. E isso inclui não só uma hegemonia de tipo coercitiva, que também existia e existe até hoje, mas principalmente uma mediação de tipo cultural e de influências. O que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que quando você pensa numa Cuba antes de 1959, você raramente consegue pensar na Espanha. Você pensa necessariamente naquela Cuba dos anos 40, dos anos 50, que foi a que começou a brilhar, para chamar de alguma forma, para o mundo, por ser um polo de ostentação, por ser um polo de modernidade. Inclusive, essas são coisas que elas ficam
na memória do cubano, como a gente teve sim uma época de esplendor, a gente teve uma época de glamour, de né? glamour. De dinheiro, de cassinos e shows enormes, né? Cuba Cuba, mais precisamente a Havana, né? Conhecida como Paris da América Central, tinha muitos visitantes internacionais, muitos cassinos, uma modernidade chegava através do dinheiro externo, né? Do investimento externo. Muitos americanos tinham negócio em Cuba, como boates, danceterias, cassinos, como a gente já tinha mencionado. Eram os donos dos negócios em Cuba eram norte-americanos, né, estadunidenses. E nessa época era uma época muito importante para internacionalização da marca Cuba, né, da cultura cubana, que como se Cuba fosse um lugar de libertinagem, liberalismo, né, no sentido de sexo, drogas e rock and roll. E blues na época, na verdade, não era rock and roll. Na época era blues mesmo, gente, né? Mas exatamente, essa visão de uma Cuba, eu sempre paro pra pensar o seguinte: Cuba, do ponto de vista de marca para o mundo, ela não consegue se desvencilhar de duas visões que elas são muito binárias, né? Ou ela é enxergada ainda, apesar do tempo, como aquele lugar de sexo, de mulatas exorbitantes, de mulheres boas de cama, bonitas, sensuais e tal, como de alguma forma também acontece com o Brasil, com o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ou então, do outro lado, você tem um país vitimizado, oprimido, onde as pessoas são pobres, miseráveis, que não tem nada, né? São duas oposições de país que você não consegue reconciliar. Sendo que, obviamente, é muito mais complexo do que isso. A Maria Elizabeth, que também é uma outra amiga nossa que sempre ouve a gente, ela perguntava justamente se existe algum tipo de corpo que seja tipicamente cubano, né? Aquela coisa de qual é a cubana, o estereótipo de cubana, né? Aqui a gente tem, assim, dois estereótipos, né? O estereótipo da mulata, né? Corpuda, grande, assim, que é uma coisa que é um estereótipo que é vendido bastante do Brasil e do Rio de Janeiro, mais especificamente. E tem a garota de Ipanema, né? A garota de Ipanema, que é aquela, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, que é uma coisa um pouco mais, que vamos dizer, popularizou a mulher brasileira num estereótipo de corpo. Mas a gente sabe que a mulher brasileira não, assim, não posso dizer que todas, mas uma grande parte da mulher brasileira, do grupo mulher brasileira não cabe dentro da garota de Ipanema, da mulata do samba, né? Elas são estereótipos que são vendidos como estereótipos brasileiros. Então, exatamente acontece com Cuba, da mesma forma. É óbvio que as gerações mais novas, elas têm uma exposição com a cultura global que é muito diferente da que tinha a minha geração, a geração dos meus pais, né? Mas, obviamente essa geração, ela tá muito mais conectada com esse ideal de corpo, de ideia de mulher bonita, de homem bonito também, que é muito mais aquela coisa de face perfeita, pele lisa e tal, corpo magro. Eu não acredito que a harmonização facial e clareamento dental chegou em Cuba também. Talvez. A geração mais nova, eu tô me sentindo muito velha, mas a geração mais nova, ela tem coisas muito... Os jovens de hoje de Cuba, eles são muito mais parecidos com os jovens de qualquer outro lugar do que a minha geração, por exemplo, era com os jovens da nossa época, né? Eu continuo sendo jovem, obviamente, mas é bom deixar esse adendo. E tem, inclusive, uma frase muito popular em Cuba que fala que os jovens, eles se parecem mais com o seu tempo do que com os seus pais. Eu acho que se tem uma época em que isso se aplica, é nesse momento. A geração mais nova cubana, ela é muito mais parecida com aquela geração global, inclusive nas aspirações, do que
com o ideal de revolução que a gente queria construir. E eu acho que uma das grandes, assim, trazendo flashaços de outros episódios, de problematizações que correspondem a outros episódios, eu acho que uma das grandes falhas do discurso revolucionário tem sido justamente não reconhecer que essa geração tem outras aspirações, tem outras visões e tem outras ambições na vida que não são necessariamente aquele ideal coletivista, aquele ideal de sacrifício que caracterizou a geração dos meus pais e uma certa parte da minha geração também. Mas voltando à questão do corpo. Então, você tem aquela questão da mulata, mas essa visão de mulata, de que todo mundo em Cuba é negro, mulato, essa mistura de espanhol com negro, que dá essa mulher de uma cor mais clara, linda, harmoniosa. Essa é uma coisa que é sim uma herança, primeiro da época colonial, da colônia com a Espanha, e ela foi muito explorada na visão de Cuba para o mundo durante a época neocolonial. Então, o turismo pré-revolucionário ele estava muito focado nessa ideia de que Cuba tinha mulheres lindas, exóticas, exuberantes, e era isso que atraía em grande medida homens ricos para o país para apostarem nos cassinos. Cuba tinha uma economia que estava muito ligada também à prostituição. Com a chegada da Revolução, eu acho que essa imagem ela acabou não sendo quebrada da forma que deveria, apesar de que tinha um rum em Cuba muito bom, por sinal, mas é que ele acabou saindo de circulação que chamava mulata e que foi muito polêmico, não muitos anos atrás, justamente porque ele trazia aquela imagem pré-revolucionária, muito datada já, de mulher naquele estereótipo do que devia ser uma mulher cubana, que obviamente não representava a mulher cubana, mas que trazia toda aquela sensualidade. A mística, né? Exatamente. A mística da mulher cubana. Aquela imaginação. Aham. Que obviamente não representa nem 50% da população cubana, que é muito misturada, é muito diversa, né? E esse foi um grande reclamo por conta da estereotipação e também da exploração da imagem feminina. E esse rótulo ele foi tirado do mercado um tempo, realmente não sei como que esse rum se recolocou no mercado, mas eu lembro que por conta da pressão interna, esse rótulo precisou sair sim do mercado por conta dessa estereotipação. Mas muito doido isso. É muito louco. Não, e aqui a gente teve até pouco tempo atrás uma priorização, principalmente nos comerciais de cerveja, né? Desse estereótipo de mulher brasileira aparecendo dentro dos comerciais de cerveja, né? O Vai Verão, Vem Verão, e tem vários outros, né? Esse é um exemplo mais recente, talvez. E existe algumas marcas que tentam trazer um comercial de cerveja, de bebida alcoólica, que fuja desse padrão. Então, hoje a gente tem um revisionismo em cima desses comerciais que tratavam a mulher como, né? E aí, numa tentativa muito ruim, teve uma empresa que lançou uma cerveja chamada Mulher. Era a marca da cerveja Mulher. E aí, quem apresentava a cerveja era um ator famosíssimo brasileiro, homem. Faz sentido. Não, e apresentava a cerveja falando, ela é mais doce, ela é mais suave, como se a mulher tivesse que tomar uma cerveja suave para aturar esses homens, né? Então, assim, a cerveja tem que ser forte, entendeu? Para poder aguentar essa galera. Então, tem muito disso, né? Eu estudo publicidade e propaganda, e muito da minha formação dentro da Universidade Federal Fluminense, ela é voltada para a gente olhar esses comerciais das gerações anteriores com um olhar muito crítico, porque a gente está sendo formado como publicitários para poder trabalhar no mercado que o consumidor não está mais querendo comprar produtos que ferem esse tipo de princípio, né? Que mostram
identidades ou estereótipos que são completamente inalcançáveis ou não reais, né? Então, existe uma discussão, inclusive, numa cadeira de ética. Um abraço para minha professora de ética. Mas, assim, existe essa discussão dentro da academia de como formar publicitários que visam lucro, que fazem comercial para vender e que não usem estereótipos baratos para poder fazer a venda do produto. Como ser ético, né, e não agredir ninguém. Isso é uma confusão assim doida que a gente está vivendo e que a nossa geração vai viver para a construção do que é a cultura brasileira daqui para frente, né? Porque passa muito pela propaganda a construção da cultura no Brasil, pelo menos. Passa muito pela televisão. E aí inclui propaganda, novela, entre outras coisas. Assim, eu não acho que em Cuba seja muito diferente. Obviamente que com essa renúncia inicial da revolução ao mercado, entendendo o mercado num sentido amplo como mercado capitalista, eu acho que teve uma tentativa por fazer as coisas de forma diferente. Mas o que acontece com Cuba? Primeiro, mulata, do jeito que era representada, o mulata, ele não era coerente com a ideia de que a revolução, ela teve dentro dela, por sua parte, uma revolução feminina, onde a mulher conseguiu se enaltecer como ser humano, como ser social, onde a mulher começou a ocupar espaços importantes dentro das instituições políticas, mas também dos espaços produtivos, onde a mulher recupera a voz e se coloca como um ente necessário, mais do que coadjuvante, né? Um ente principal na criação de uma nova sociedade. Então isso não cabia dentro da ideia de revolução que a gente teria. Só que, obviamente, no início, a revolução teve muito clara essa ideia de trazer de volta não, né? Porque nunca esteve, mas de trazer a mulher para um lugar de reconhecimento. Só que com o tempo isso foi sendo colocado como uma coisa já resolvida. Sendo que, na medida que o tempo passa, você precisa revisitar esses conceitos relacionados a minorias, porque as coisas mudam no tempo, né? Então, um dos grandes reclamos das novas gerações também, de tempos mais recentes, é justamente a necessidade da revolução revisitar esses espaços que foram dedicados à mulher. Por quê? Porque são outros tempos, são outras necessidades, são outras convicções. E é uma sociedade bombardeada de produtos americanos, de produtos globais, na verdade. Não só... Quando eu falo produtos, é produtos midiáticos mesmo, né? Que muitos dos americanos colocam a mulher em uma posição completamente secundária, né? Então... Não, e que Cuba, da mesma forma que acontece com toda a América Latina, Cuba é também um país machista e de alguma forma é também um país conservador em alguns tipos de princípios. Então, obviamente, assim, isso não leva Cuba a ser um país essencialmente violento com os negros, por exemplo, ou essencialmente violento contra a mulher, não, mas é um país sim que tem problemas a serem resolvidos, justamente porque isso foi dado como um tema encerrado, sendo que é totalmente dinâmico. São temas que precisam ser revisitados e o machismo precisa ser rediscutido. A questão do racismo em Cuba precisa ser discutida novamente, porque são outros tempos e a cultura é uma questão dinâmica. Por outro lado, e voltando a essa relação com os Estados Unidos, um dos grandes conflitos das novas gerações com a cultura cubana é justamente esse patamar de modernidade e de bem-estar que foi configurado na época em que Cuba tinha mais proximidade com os Estados Unidos, né? Então, uma das grandes questões das gerações mais novas é por que Cuba não consegue ser o país próspero, moderno, semelhante com o mundo, como são outros países da América Latina até, né? Tem vizinhos que estão nesse caminho, né? A Costa Rica está num caminho de modernidade, de progressista até, de algumas leis que são bem avançadas
que a gente até sente um pouco de inveja, né? Aqui no Brasil, a gente está andando para trás e tem países da América Latina que, assim, tem PIBs inferiores ao nosso, indo tão para frente em termos de leis, de proteção do direito individual, né? E tem vizinhos ali que estão se desenvolvendo muito bem. É claro que a Costa Rica é um protetorado dos Estados Unidos desde sempre, praticamente. Então tem uma dificuldade de construir um país independente. É difícil construir um país independente. E passa muito por essas pautas também construir um país que não dependa de outros países para sobreviver, né? Você tem que se preocupar com outras coisas primeiro, né? Na pirâmide das necessidades. E principalmente porque você precisa fazer isso, hoje você não consegue pensar numa sociedade sem pensar necessariamente nos recursos econômicos, né? E os recursos econômicos estão muito ligados às relações que você tem com o mercado internacional e às relações que você tem com os recursos naturais que você possui. Eu sempre falo, Cuba tem pessoas e sal, e só. A gente não tem um território vasto. Charuto. A gente não tem um território vasto. A gente não tem a gente sofre anualmente com furacões, tormentas tropicais. Recentemente apareceu tornado. Agora também tem terremoto. Então, Cuba é uma ilha pequena que já não tem muito território rico e fértil para grandes plantações. Mas, muito além disso, a gente também tem outras relações que são complexas com o resto do mundo e, principalmente, a gente precisa se rever nessa ideia de país que a gente tem e nessa construção que a gente quer a partir do que Cuba tem dentro de Cuba e o que ela consegue alcançar a partir de alianças estratégicas com outros territórios. Então, em resumo, porque a gente sempre tem capítulos muito abarcadores, abrangentes. Mas, em resumo, você tem uma ideia de cultura que precede a 1959, que está muito ligada necessariamente com os Estados Unidos, até muito mais do que com a Espanha, porque tem, sim, obviamente, traços da colonização espanhola na cultura cubana, mas, essencialmente, o que marcou a forma como Cuba se vê hoje, se enxerga hoje nesse caminho para a prosperidade, tem muito a ver com essa noção de bem-estar e de progresso que foi implantada durante o período que Cuba tinha relações mais de codependência com os Estados Unidos. Pós-revolução, você vai ter uma cultura cubana muito mais ligada à popularização das produções nacionais, uma volta a entender que Cuba tinha dentro do país coisas que eram muito valiosas e que precisavam serem visibilizadas, como essa cultura de matriz afro-cubana, mas também toda a escola de cinema cubana, os documentários, é uma coisa impressionante, assim. Não, e são coisas que você não consegue desligar uma das outras, entendeu? A revolução, necessariamente, a ideia que a gente tem hoje, até fora de Cuba, do que é cultura cubana, está necessariamente ligada à reconstrução, ao processo de ensamblagem que a revolução fez. Porque senão seria simplesmente pedaços da cultura cubana desorganizados no tempo. E eu sempre falo, uma das grandes sacadas da Revolução foi trazer todos esses pedaços, juntar eles e falar, isso aqui é cultura cubana. Construir uma unidade. Exatamente. Né? Construir uma unidade. Construir uma unidade que necessariamente ela atravessa, porque quando a gente fala em cultura, não só a gente fala em ritmos, não só fala em cinema, artes plásticas, a gente está falando como todas essas questões, pelo menos em Cuba, elas atravessam necessariamente, elas permeiam a matriz social, a construção social de uma ideia de nação e uma ideia de identidade cultural. Então, obviamente, vai ter uma nova ruptura a partir de 1990, quando Cuba se abre novamente o mundo. Na verdade, ela se vê obrigada a se abrir para o mundo e enxergar, né, aquele choque de cultura. É quase um Capitão Fantástico, quando precisa sair daquele ostracismo de viver no meio do mato, com aquelas ideias
de iluminismo, né, de como construir filhos melhores e tal. Mesma coisa acontece com Cuba em 1990. Cuba se vê obrigada a se abrir para o mundo, mesmo quando ela não estava preparada nem do ponto de vista infraestrutural, nem do ponto de vista ideológico, para falar de alguma forma. E a partir daí você tem um choque de culturas muito grandes, com esse começo da ascensão da globalização e posteriormente a neoglobalização, né? E o ideal do que é ser cubano, do que é ser um ser coletivo num mundo que é cada vez mais individual, e isso traz outras questões que hoje precisam ser revisadas dentro do conceito de cultura cubana, como essa questão, novamente, da posição da mulher da cultura. Assim, ela tem espaços de voz dentro das instituições públicas, dentro das instituições de poder. Mas como é a vida dela em casa? Como é a vida dela em outros espaços que também tem muito a ver com a qualidade de vida dessa mulher, né? Que chega em casa e continua mais uma jornada de trabalho com os filhos, com os pais. A sua mãe é um grande exemplo disso, né? Uma mulher que tem um cargo importante dentro do Banco Central, chega em casa e tem que fazer as coisas de casa, e assim, com a ajuda da galera de casa, mas assim... a preocupação é dela, exatamente. E eu acho que a gente pode, por hoje, parar por aqui. Mas já? Sim. A gente vai poder falar em outros episódios sobre cultura, porque a cultura cubana ela perpassa muito do que o mundo vê do cubano e de como Cuba vê o resto do mundo. Então, em outros episódios a gente vai comentar outras coisas sobre Cuba. A galera que mandou pergunta pra gente e a gente não conseguiu responder dentro desse episódio, fiquem tranquilos. O podcast não acaba agora. Então teremos vários e vários episódios falando sobre essas perguntas e elas podem ser inclusive inspirações para temas únicos daqui dos nossos episódios. Uma das vontades nossas, minha e da Rose, por exemplo, é falar de infância, é falar de como foi a construção dessa Rosaninha que saiu lá. Como é que era a Rosaninha lá com 2 anos de idade? E aí como é que era com 15? E a gente quer falar sobre isso e comparar as nossas infâncias, uma vez que a gente tem idades muito próximas. A gente quer construir vários outros assuntos aqui também. Mas uma coisa que eu senti falta, que eu acho que a gente tinha que falar, que é traço cultural cubano, é se virar com o que tem. Né? A gente usa errado a palavra MacGyver para dizer, nossa, você conseguiu abrir a porta com clips, você é um MacGyver. MacGyver é um personagem norte-americano que com clips, uma navalha e um pano matavam todo mundo, né? Ou resolvia vários problemas. Então a gente usa erroneamente o MacGyver para comparar a pessoa que é muito esperta com pouco, consegue fazer muitas coisas com pouco, mas assim, se tem algum povo que consegue fazer isso, é o povo cubano, né? Certamente, eu acho que vai ser uma boa oportunidade para falar sobre isso no episódio que a gente quer falar sobre o período especial, isso. Que é o período da crise, porque essa é necessariamente uma... não sei se chamar virtude ou necessidade. É as duas coisas. As duas coisas, né? As duas coisas. Que o cubano teve a partir da crise, né? E da queda do PIB a menos 13%, menos 14%. De país não tinha nada e você literalmente precisava se virar com o que tiver. E nessa época tem invenções tão curiosas como o bife de pano de chão. Sério, a carne de casca de banana, que hoje é tão popular entre os veganos, já era super popular em Cuba na década de 1990. Então tem muitas coisas que tem muito a ver com esse tal de MacGyver, que estão necessariamente ligadas ao que hoje, por isso que eu falo, né, cultura cubana, cultura de forma geral, já falava Raul, cultura de forma geral, ela é uma coisa totalmente em movimento, constantemente em movimento. Então, eu acho que esse vai ser um tema super interessante para o capítulo de período especial. Maravilha. Então, se vocês querem muito saber,
comentem no nosso Instagram, mandem e-mails, aproveitem essa box de perguntas que a gente abriu para mandar perguntas pra gente, participem da construção desse nosso podcast, né? Não é mais meu, não é mais da Rose, ele está no mundo. Então ajude a construir esses temas, que é muito legal. Esse tema aqui, por exemplo, foi construído com vocês, e muito obrigado pra galera que mandou pergunta. Bom, até a próxima. Tchau!